Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Eu te dou graças, meu Senhor, meu Deus, meu Pai. Graças eu te dou pela mensagem de hoje, pela orientação que vamos receber, pela palavra que o Senhor tem pronta, guardada para o nosso crescimento hoje. Portanto, abre, Senhor, os olhos do nosso entendimento para entendermos a glória de hoje, o ensino de hoje, o alimento espiritual, a palavra que vem do teu trono, Deus, para o nosso crescimento espiritual. E receba, abençoado. Deus tem um alimento espiritual para você hoje, uma palavra especial para você hoje, em um nome do Senhor Jesus Cristo. Diga: eu recebo essa palavra. Louve a Ele com suas palmas. Ele tem um alimento espiritual para você. Graças a Deus. Hoje nós vamos falar da quarta igreja do livro do Apocalipse, a de Tiatira. Vamos prosseguir com o nosso estudo, conhecendo as 7 igrejas do Apocalipse. E hoje vamos falar da igreja em Tiatira. É muito importante para o seu crescimento espiritual, para você acompanhar de forma geral. Procure adquirir depois na livraria os CDs, tá? Desse estudo. Nós temos aqui na folhinha do nosso estudo uma introdução que começa assim: o problema principal da igreja em Tiatira foi uma atitude tolerante em relação a uma falsa profetisa, que falava coisas contrárias aos ensinamentos de Deus, querendo desviar os cristãos daquilo que era de Deus para aquilo que era do homem, ou seja, uma verdadeira comunhão do homem com as coisas do homem. A carta em Tiatira indica que alguém na igreja agia com as mesmas características da Jezabel do Velho Testamento, que perseguiu e matou quase todos os profetas de Deus, e poucos sobreviveram. E aqui do lado nós temos a evidência bíblica. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, verso 4. O principal desafeto de Jezabel foi o profeta Elias, que reprovava os seus costumes. Num dos episódios mais conhecidos da Bíblia, o profeta Elias realizou uma disputa no Monte Carmelo, a fim de provar quem era o verdadeiro Deus. Então caiu fogo do céu e os profetas de Baal acabaram massacrados, como diz em 1 Reis, capítulo 18, do verso 17 ao 40. Em seguida, Elias profetiza contra Jezabel, que ela teria uma morte sangrenta e que os cachorros iriam comer o seu cadáver. E aconteceu. Essa evidência está em 1 Reis, capítulo 21, verso 23. A profecia, porque tudo que o homem faz, um dia volta, né? Ela fez o mal a muitas pessoas, ceifou a vida de muitas pessoas e ela colheu. Porque a nossa vida é resultado daquilo que a gente está plantando, daquilo que a gente está semeando. E tudo que a gente faz, um dia volta para você. Essa é uma grande realidade. E a profecia de Elias foi cumprida. Jezabel foi comida pelos cães. Como diz o segundo livro de Reis, capítulo 9, do verso 34 ao 35. Portanto, o nome Jezabel aparece na carta em Tiatira. Essa introdução é justamente para que você entenda, porque nós vamos encontrar esse nome lá.
com a intenção simbólica, esse nome aparece, né? Que ficou marcada na história do Velho Testamento como cruel, manipuladora, sedutora e idólatra. Sendo assim, vejamos cada descrição citada nessa carta com os olhos iluminados. E como sempre, eu tenho colocado na folhinha do estudo, né, o capítulo e os versos correspondentes a cada carta. E nós temos aqui Apocalipse capítulo 2, do verso 18 ao verso 29, que corresponde à carta à igreja em Tiatira. Convido você a abrir a sua Bíblia agora em Apocalipse, para que a gente possa acompanhar com Bíblia. E no verso da folhinha do seu estudo, você pode realizar as suas anotações de pontos importantes que vamos estar comentando, falando aqui hoje. Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 18. Carta à igreja em Tiatira. Lembrando que a cidade de Tiatira, a igreja do tempo bíblico, não existe mais, tá? Nenhuma delas. Só existem as ruínas. Mas existe a cidade Tiatira moderna. Essa existe. Com a modernidade dos dias atuais. Como também as outras que já estudamos e vamos estudar. As 7 igrejas do Apocalipse. E assim diz a palavra do nosso Deus. Em Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve. Quem é o anjo da igreja? O pastor. Diga, o pastor. A liderança daquela igreja. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve. Estas coisas, muita atenção, hein? Estas coisas diz o Filho de quem? O Filho de Deus. Então Jesus não é Deus. E quem é que está dizendo isso? Ele mesmo. Diga, o próprio Senhor Jesus. Através da vida do apóstolo João, aqui em Apocalipse 2,18. É bom a gente meditar um pouco nesse início de verso, porque existem algumas pessoas no meio religioso, hein, que insistem em transformar Jesus em Deus. Há uma insistência nesse ponto, em querer transformar Jesus em Deus. Sendo que a própria Bíblia, né, a gente percebe isso, relata vários diálogos de Jesus com Deus. Você já percebeu isso? Que na Bíblia tem vários diálogos da parte de Jesus para com Deus, como por exemplo, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Um diálogo de Jesus para com o Pai, Deus. Logicamente, se Jesus fosse Deus, esse diálogo não seria o quê? Possível. Como também, Pai, por que me abandonastes? Está aí uma outra coisa que ele, Jesus, não faria se fosse quem? Deus. Pai, por que me abandonaste? Porque uma situação dessa não tem o quê? Lógica. Ao ser crucificado, você lembra que Jesus falou, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito? Quem lembra? Levante a sua mão. Então ele não era Deus, porque se fosse, não teria lógica esse diálogo também. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito? Não tem lógica uma coisa dessa. Uma outra coisa, se Jesus é Deus, como a religião, algumas pessoas falam, quando ele sai para orar, isso por muitas vezes, para quem ele orava? Não é verdade? Está aí uma boa pergunta. Se Jesus é Deus, quando ele sai para orar, para quem ele orava? Com quem ele conversava? Com quem ele falava? Essa pergunta, pastor, dá um nó na cabeça de quem quer transformar Jesus em Deus. Não é verdade? Porque por diversas vezes, Jesus sai para orar. Ele fala, eu estava conversando com o Pai. Então não tem lógica Deus orando a Deus. Então ele falava com o Pai. Ainda bem que existem as evidências bíblicas para nos ensinar que Jesus não é Deus. Como aqui em Apocalipse. Olha o que diz o livro do Apocalipse, capítulo 1, verso 1.
Aqui pertinho, mantenha a sua mão marcando a página, né? E vamos ao capítulo 1, verso 1. É bom falarmos um pouco sobre isso, porque há muitas pessoas que são ensinadas a acreditar que Jesus é Deus. Mas graças a Deus temos evidências bíblicas que diz que Jesus não é Deus. Jesus é o Filho de Deus. Olha só, Apocalipse capítulo 1, verso 1. E começa assim, ó, muita atenção a essa evidência. Revelação de Jesus Cristo. Grife, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Até aqui é o suficiente para o que nós estamos meditando. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos. A revelação é de quem? De Jesus Cristo. Agora, quem deu a Jesus Cristo a revelação? Deus. Então Jesus Cristo é Deus? Não. Porque quem deu a revelação a ele foi Deus, o Pai. Jesus Cristo, uma vez mais, segundo a Bíblia, fica provado, é Filho de Deus. Fica provado uma vez mais. Se eu pego essa Bíblia aqui, que contém a palavra de Deus, e dou essa Bíblia ao pastor Heraldo, ele sou eu? Não. E nem eu sou ele. Foi o caso de Jesus aqui. Ele recebeu a revelação de quem? De Deus. Mas isso não fez dele Deus. Para tomar posse da identidade de Deus. Para ficar mais claro a todos. Olha só o que Jesus revela a respeito dele mesmo. Em João capítulo 17, verso 5. Vamos fazer esse passeio aqui rapidinho na Bíblia. João, livro histórico, o capítulo é o 17 e o verso é o 5. É muito lindo esse verso, maravilhoso. João, capítulo 17, verso 5. Olha o que o próprio Jesus revela acerca dele mesmo. E começa assim, João 17, 5. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o quê? Mundo. Então, antes do mundo ser mundo, Jesus estava com quem? Com Deus. Antes do mundo ser mundo, o primogênito, o primeiro da criação filho estava com Deus. O seu Filho, Jesus. E coisa linda, abençoada, é a gente congregar e receber a sabedoria de Deus. Amém? Isso aqui prova que Jesus foi o primeiro da criação filho. Amém? Amém. Nós somos espíritos, anjos criados por Deus. E Jesus também, ele foi criado, foi o primeiro da criação filho, que recebeu a missão maior dentre todos nós, para nos salvar e nos salvou. Ele criou muitos filhos, mas ele recebeu a missão maior, que foi de ir à cruz e nos salvar. Em todas as cartas do apóstolo Paulo, é bom lembrar também, ele sempre no início, no meio ou no fim, ele fala: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sempre separa. Ele não fala de trindade, de três, e sim de dois. Porque dois significa dualidade. Na graça não existe trindade. O que existe é dualidade, dois. Pai e Filho. E o Espírito Santo, pastor, como é que fica? Quando a Bíblia fala do Espírito Santo, o Espírito Santo é o Espírito do Senhor Jesus, o nosso Salvador. É o próprio Senhor Jesus, o Espírito Santo. Você não pode se esquecer do que Jesus falou. Eu vou para o Pai, mas depois eu volto na pessoa do Espírito Santo.
na pessoa do Consolador. Então, quando a Bíblia fala do Espírito Santo, está falando de Jesus. Porque o Espírito Santo é o Espírito do Senhor Jesus em vós. Amém. Dentro de você. Em casa, leia. Em casa, leia João capítulo 14, do verso 16 ao 20. Tá? Lá explica sobre isso. Sobre o Consolador. O Espírito Santo e Jesus não são dois. É a mesma pessoa. Não existe dois disputando você. Olha, eu, o Espírito Santo, tenho mais consolo para te dar do que Jesus. Aí Jesus, não, eu tenho muito mais livramento para dar do que o Espírito Santo, viu? Não existe rivais. Não existe dois disputando você. Olha, eu, Espírito Santo, quero dizer para vocês que tenho mais força para tirar tristeza de corações, hein? Para consolo é comigo mesmo. Aí Jesus, não, eu posso fazer ainda melhor. Não existe essa disputa. Jesus falou em João, livro histórico 10:30, eu e o Pai somos um. E nessa evidência, a gente também aprende acerca do assunto. Nesse verso, quando Jesus fala em João 10:30, eu e o Pai somos um, ele está ensinando que a vontade do Pai estava nele. Diga, a vontade do Pai estava nele. Ele estava no Pai e o Pai estava nele. Assim como o Senhor Jesus está em vós. Amém? E nem por isso você é Jesus. Ele mora dentro de você, mas nem por isso você é Jesus. E se observa nesse verso essa questão que não existe a trindade, e sim a dualidade, dois. Porque quando ele fala eu e o Pai somos um, observe bem o versículo, ele, Jesus, não disse eu, o Pai e o Espírito Santo somos um. Veja que ele não fala de um terceiro. Ele poderia falar, né? Eu, o Pai e o Espírito Santo somos um. Mas ele não diz assim, ele diz, olha, eu e o Pai é que somos um. Não fala de três. É sempre de dois. Como João em Apocalipse fala de dois. Assim como Paulo também fala de dois. Assim como a Bíblia também fala de dois. Nessas evidências que eu passei agora para você. Abençoados. Deus é Deus e Jesus é Jesus. E isso é inquestionável. Inquestionável. Esse estudo das 7 igrejas do Apocalipse não é para que você aprenda algo que você já viu em vários lugares. Não. Mas as coisas da forma certinha. Como elas são. E com Bíblia. E é justamente o que eu estou fazendo aqui. Te mostrando as coisas do jeito que elas são. E não como você aprendeu, ouviu várias vezes lá fora. Esse estudo é para o nosso crescimento, é para a nossa evolução espiritual, de fato e de verdade, em nome de Jesus. Amém? Receba essa palavra. Voltemos ao livro do Apocalipse, capítulo 2, verso 18. E assim diz o livro do Apocalipse, capítulo 2, verso 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve estas coisas, diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze o quê? Polido. Olhos como chama de fogo são os olhos que tudo veem. É o significado da conclusão final do verso 18. Que alcança o teu coração. A grandeza desse Deus alcança o nosso coração. E vê, esse Deus, Ele vê. Se você está sendo sincero, se você está sendo fiel ou não, na graça dEle. Se o seu coração está servindo a Ele, fazendo para Ele, por amor ou não. As coisas aqui. Isso, Ele observa. E está observando. Se estamos de acordo ou não. Quando uma pessoa está de acordo, quando ela está rendida
ela pensa dessa maneira: não, Deus está certo através desse pastor. Amém, igreja? Amém. Deus está certo. E quando o seu coração está assim, esse Deus, Ele traz luz para as tuas trevas, como diz o Salmo 112, verso 4. Luz para as tuas trevas. Se você se sujeita a Deus, se você tem plantado na caminhada a semente da obediência, de obedecer o Evangelho, Deus cria na tua caminhada uma situação de livramento. Ele abre uma porta para que você não continue vivenciando o sofrimento. Para que você não continue vivenciando a angústia, a dor. Ele vai estar sempre te dando o livramento. Agora, o que faz isso acontecer, o que vai fazer essa diferença na tua vida, no dia das tuas trevas, no dia difícil da vida, é a tua semente. É aquilo que você tem plantado. É o amor que você tem vivido com Deus. É o que vai fazer essa diferença. É o que vai trazer luz para as tuas trevas. É o reconhecimento. Eu estou rendido. É que vai trazer luz nos dias difíceis. É a sua obediência à palavra ministrada aqui. É você assumir um compromisso mesmo com esse Deus, com a palavra da graça de Deus, que é viva e eficaz. Assumir um compromisso, abençoado. Nós temos que ser um povo de compromisso com as coisas de Deus, independente do outro. Lute contra essa carne, porque ela quer colocar cansaço em você. De não querer ler a Bíblia, de não querer vir para a igreja, de querer dar importância para outras coisas no seu dia a dia. Tenha compromisso. Porque se você tem compromisso, assim como aconteceu com Daniel, vai acontecer com você. Ele estava na cova dos leões e foi o quê? Livrado. Se você tem compromisso com Deus, se você está de acordo, vai acontecer com você o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abidnego, que foram livrados da fornalha de fogo. Se você é uma pessoa que está de acordo, se você é uma pessoa que planta a semente da obediência, mesmo, vai acontecer com você o que aconteceu com Moisés. Que Deus abriu uma porta onde não tinha porta para se abrir. Porque você, diante de um mar, você está diante de uma situação que não tem porta nenhuma ali, não tem saída para você. Aí esse Deus vem e abre uma porta onde não tinha porta. O teu inimigo te perseguindo, você diante de um mar imenso, não tem como você sair daquela situação, ou seja, não tem uma saída, não tem uma porta. Mas por você estar plantando a semente da obediência, Deus vai e abre uma porta onde não tem porta. Glória a Deus! Ele abre uma porta onde não tem. Recebo você nessa fé. Em o nome do Senhor Jesus. Prosseguindo, verso 19, do capítulo 2 do livro do Apocalipse. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Eu recebo você conservando a sua fé, amém? Amém. Porque Deus está vendo, ó. Eu vejo, eu conheço. Graças a Deus. Só no verso seguinte que ele traz uma exortação acerca de uma situação que precisava de um conserto. E nós vamos chegar lá daqui a pouco. Mas antes disso, vamos meditar um pouco aqui. Eu declaro você tendo o que essa igreja tinha. Amém? Amém. Que você conserve no seu coração a sua fé a Deus. O seu congregar, o seu amor, o seu ânimo em tempos difíceis. Eu tenho visto muitas pessoas desistirem por causa dos tempos difíceis. Eu recebo você conservando em seu coração o ânimo para não desistir. Você já percebeu que no livro do Apocalipse
Deus usa o apóstolo João para dizer o tempo todo, olha, ao vencedor dar-lhe-ei isso e aquilo. Ou seja, traduzindo, aquele que suportar, aquele que não desistir, tem recompensa em vida e diante de mim. E diante de mim. Isso é muito importante. Porque aqui, o Senhor Jesus faz questão, através da vida do apóstolo João, de falar para a igreja em Tiatira, olha, eu conheço. Diga, ele conhece. Ele está vendo o teu esforço, como ele estava vendo o esforço dessa igreja. Tudo Deus está vendo. A tua dedicação, e conforme essa dedicação, por amor. É por isso que quando você adentrar por essa porta, você tem que se desconectar das coisas lá fora e se moldar nas coisas do reino de Deus. Bom, eu estou aqui na igreja, então agora eu vou me envolver com as coisas daqui. Com a palavra que eu vou receber daqui a pouco, com o louvor, com as minhas tarefas que eu tenho aqui, enfim. Cumprimentar o meu irmão, conversar com o meu irmão, alimentar o meu espírito com as coisas espirituais. Amém? Se envolver mesmo, se dedicar mesmo, em nome do Senhor Jesus. E esse Deus que tudo vê, e que nada fica oculto aos seus olhos, vai te recompensar. Que você é uma pessoa organizada, que estando aqui para se alimentar de Deus, você leva a sério, você é zeloso, você tem um coração aplicado às coisas do Senhor. Você tem que ter um coração aplicado, abençoado. É como nós aprendemos semana passada. Daniel tinha um coração aplicado ao Senhor. Aí ele ora a Deus e o anjo vem e ministra. Você quer livramento, você quer milagre, você quer prosperidade, você quer tanta coisa. Mas é necessário aplicar o coração nas coisas do Senhor. E não pode ser de qualquer jeito, não pode ser de uma forma relaxada. Você não pode ser um cristão, seu barriga, que empurra com a barriga. Hoje eu tenho que ir para a igreja, né? Afinal, tem que ir, né? Vamos lá. Empurrar com a barriga. Não empurra com a barriga. Anula isso, abençoado. É para Deus. Tem que ser o seu melhor. E com alegria, com ânimo. Assim como você acorda cedo para trabalhar. Faça chuva, faça sol. Você não chega atrasado. Você chega na hora certinha. É pontual. Faz tudo direitinho. Na hora que está no trabalho, concentrado no trabalho. Não deixa nada lá de fora envolver você. Atrapalhar você. Por que aqui na igreja, por que com as coisas de Deus é diferente? Mas Deus é amor, né, pastor? Deus é amor, Ele entende. Parece que para Deus tem que ser assim, uma coisa relaxada. E não é. Paulo diz que para Deus as coisas têm que ser levadas mais a sério. Em nome de Jesus. Amém? Pense nisso. Então a gente percebe, no verso 20, do capítulo 2 do livro do Apocalipse, o Senhor Jesus traz uma repreensão para corrigir algumas coisas que não estavam sendo feitas corretamente na igreja. Porém, ele estava contente com a perseverança, com o amor e com a fé. Mas tinha algo que precisava ser corrigido. E veja o que diz o verso 20 do capítulo 2 do livro do Apocalipse. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não exatamente, olhe para mim, não exatamente a Jezabel do Velho Testamento. Por isso que a gente realizou aquela introdução no estudo. Não exatamente aquela do Velho Testamento. Essa Jezabel, que se refere aqui na igreja em Tiatira, significa alguém que falava coisas contrárias aos ensinamentos de Deus, desviando o homem daquilo que é de Deus. Então tinha uma falsa pessoa no meio, um falso servo, para que você entenda melhor, que estava querendo desviar alguns cristãos das coisas de Deus para as coisas do homem, como fez a Jezabel do Velho Testamento lá atrás, como a gente aprendeu. E como faz nos dias atuais esse sistema religioso
evangélico tradicional, porque eles também fazem isso. O tempo todo procura desviar os filhos de Deus daquilo que é de Deus para as coisas do homem, trazendo ensinamentos contrários à palavra de Deus. Então, a mesma situação que a gente percebe aqui em Tiatira, a gente vê também nas igrejas atuais nos dias de hoje. Como, por exemplo, tem igrejas do sistema religioso que ensinam as pessoas a adorarem óleo ungido, azeite, que eles dizem que é o próprio Espírito Santo. Isso é desviar uma pessoa daquilo que é de Deus para um ensinamento de quem? Do homem. Isso é um ensinamento totalmente contrário. E há isso lá fora. Homens que ensinam que o azeite que você encontra em qualquer supermercado, que ele é o próprio Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 17, da seguinte maneira: ora, o Senhor é o Espírito. Ele é Espírito. Se eu falo que o azeite é Jesus, eu estou desviando o homem daquilo que é de Deus para aquilo que é ensinamento do homem. Lá fora, meus amados, está cheio de ensinamento de homens. Como tem igrejas fazendo isso? Desviando o povo de Deus para ensinamento de homens, para imagens de pau, de gesso, de metal. Não é verdade? Isso é um desvio também. E já outros para o azeite. O azeite é o próprio Jesus, hein? Pega e leva para casa, que é o próprio Senhor. E já outros que dizem que Jesus é uma varinha, a varinha de Jacó, né? É a rosa de Saron, a rosa ungida é Jesus. Ou um pão. Eles têm mania de dar objetos e falar que aqueles objetos é algo divino. É Jesus, é Deus. E nós aqui não fazemos questão desse sistema religioso, não queremos nada dele. Porque o que está aí, lá fora no sistema, tem tirado as coisas de Deus para colocar as coisas do homem, no lugar das coisas de Deus. Esse sistema religioso, só para você ter uma ideia do perigo que ele é, esse sistema religioso é uma fábrica de loucos. Você conversa com os crentes, eles só falam no diabo, só no diabo. Porque o inimigo está fazendo, porque o inimigo está tramando, e é o diabo, é o inimigo, e é o demônio. São pessoas perturbadas, sem paz, porque os próprios que ensinam para elas são os primeiros perturbados. São os primeiros. Você não vê nessas igrejas pessoas equilibradas. Você não vê, abençoado. São pessoas desequilibradas. Esses dias, essa semana mesmo na internet, eu vi um homem queimando uma televisão de 49 polegadas. 49 polegadas. E antes dele queimar, ele estava falando, ó, tá vendo isso aqui? É um instrumento de Satanás. E ele não entra mais na minha casa. Botou fogo. Ou seja, esse sistema religioso é uma fábrica de loucos. Está na internet. Queimou uma televisão de 49 polegadas. Tantas pessoas precisando, né? E ele queimando. Agora, tudo isso por causa do ensinamento religioso. E só a graça de Deus para equilibrar essas pessoas. Só a graça de Deus. Como equilibrou a gente também. Só a graça de Deus equilibrou a gente também. Graças a Deus. Porque no passado a gente também recebeu uma informação ruim. Um ensino errado. No passado também a gente fez coisas e quando a gente lembra, a gente sente vergonha. Nossa, eu fiz aquilo, eu cheguei a fazer aquilo. Eu cheguei a tomar atitude como fosse uma criança no jardim de infância. Com os objetos que eu peguei naquela igreja, com as situações que eu fiz naquela igreja. E que você lembrando desse passado, eu estava brincando de criança. Jardim pré-maternal, porque o que eu fiz é o que o meu filho hoje faz. Aqueles brinquedos que eu peguei
naquela igreja é os brinquedos do meu filho, aquela espada de plástico, aquele bonequinho, aquela varinha, é o que eu vejo na mão do meu filho, é o que eu pegava lá na igreja lá do passado. Enfim, quando a gente lembra, a gente sente até vergonha. E foi a graça de Deus que nos libertou, amém? Diga graças a Deus. Porque no passado você, por causa das informações ruins e erradas, no passado você fez novena, você acendeu vela, você já quebrou coisas achando que aquilo era do diabo. Eu tinha uma coleção de LPs, de vinil, quando era a época do vinil, que eu quebrei porque o pastor falou que o diabo estava naquelas coisas ali. Eu quebrei todos eles. Talvez você quebrou outras coisas. Me arrependi depois, poderia estar com a minha coleção até hoje. Mas quebrei tudinho porque ele falou que é música do mundo. É a música do mundo, é a música do diabo. A música secular, né? E eu quebrei todos. Então tem pessoas que quebram coisas porque é ensinado para ela que é do diabo. Já outros matam a galinha, né? Para colocar na encruzilhada. Então você fez tanta coisa, porque isso também é ensinamento do homem. Não é verdade, abençoado? Matar a galinha na encruzilhada é ensinamento de homem. Que te tira do ensinamento de quem? De Deus. Tudo isso aí é religião, é sistema religioso, é ensinamento contrário à palavra de Deus. E quem está aqui conosco tem que entender isso. Quem está aqui tem que ter maturidade para isso. Tem pessoas que não têm maturidade. Lá não tem diabo. E sem diabo eu não vivo. Então vai com Deus, como diz Roberta Miranda. Vai com Deus. Tem pessoas que não sabem viver sem um demônio. Coisa absurda, né? Então, voltando aqui ao verso 20 do capítulo 2 do Apocalipse, prosseguindo, tenho, porém, contra ti o tolerares que esta mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem prostituição nos dois sentidos, sexual e espiritual, porque quando um pastor fala para você, olha, essa lâmpada ungida, quando você colocar na sua sala, no seu quarto, vai acontecer isso e aquilo, o milagre, a prosperidade, o seu marido vai largar a amante, é um ensinamento de homem. É prostituição espiritual isso aí. É um ensinamento contrário à palavra de Deus. Uma lâmpada. Isso não é palavra de Deus. Então está aí uma prostituição espiritual também, que a gente vê nessas igrejas. Seguindo a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Comer coisas sacrificadas aos ídolos, eu já ensinei e repito, é comer da palavra do homem, é comer do entendimento do homem, é se esquecer-se do entendimento de Deus e se envolver com a palavra do homem, é trocar o que é divino por aquilo que é humano, por aquilo que é do homem, é comer comida sacrificada aos ídolos. Eu me faço entender? Verso 21. Dei tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua o quê? Prostituição. Aqui diz que ela se declarava, observando, analisando o verso 20 e o verso 21, a gente percebe que essa falsa pessoa, essa falsa profetisa, que estava na igreja, querendo contaminar alguns com os seus ensinos, com a palavra do homem, ela se declarava ser uma coisa que ela não era. Isso também faz alusão a certas igrejas onde existem profetisas que mandam mais na igreja do que o próprio pastor. Tem muitas igrejas assim, viu? Que a profetisa manda mais do que o pastor. Cala a boca porque quem vai falar agora sou eu. Aleluia, sarabacanta, sarabacanta. Quem vai falar agora sou eu. Eis que o Senhor me revela. E o pastor tem que ficar calado, né? Que dizem receber mensagens de Deus e falam de forma enrolada, né?
e que depois dizem: você, irmã, você, irmã, Deus está me revelando, hein? Fique esperta. Não é para casar com aquele irmão, não, hein? É para casar com aquele lá, ó, o Tonho. Casa com o Tonho, mas não casa com aquele lá, não. Deus está me mostrando, Deus está me revelando. Fora as palavras ruins que certas profetisas falam. Há muitas. Eis que o Senhor me revela, eu vejo um caixão, eu vejo morte, eu vejo isso. Deus vai te provar com câncer, Deus vai te provar com isso e com aquilo. Fora as palavras ruins que certas profetisas falam. São pessoas que ficam se metendo na vida dos outros e fazem uma tremenda confusão em nome de Deus. Se metem, tomam decisões na vida pessoal das pessoas, dizem com quem você deve casar. Olha, irmã, você deve se casar com aquele irmão lá. Mas eu não gosto dele, não, mas o Senhor está me revelando, tem que ser ele. Tem muita gente assim, sabia? Nessa situação. Então, essa evidência do verso 20 e verso 21 também faz alusão a certas igrejas, a certas profetisas que dizem receber a mensagem de Deus. Certo? Verso 22. Seguindo. Eis que há prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, ou seja, os seus seguidores. Esse matar, que diz aqui, é que a pessoa perde por continuar no entendimento de quem? Do homem. A pessoa perde a condição de entender as coisas que vêm do alto. Quando você insiste em permanecer em uma coisa que é contrária à palavra de Deus, esse Deus bloqueia o entendimento. E você fica entregue, você é levado como uma folha de papel pelo vento de doutrina que há aí fora. E você, abençoado, começa a acreditar em tanta coisa, a tua vida espiritual fica seca. E há muitas pessoas que Deus tem entregue a um viver vergonhoso por dar ouvido à palavra do homem. Por estar vivendo ensinos contrários à palavra de Deus. Deus tem permitido que muitas pessoas sejam entregues. Pessoas que estão vivendo uma vida espiritual seca. Ali tem mais milagre. E vai lá. Não é verdade? Sim ou não? Sim. Ali revela o passado, presente e futuro. Pessoas que um dia estavam na igreja glorificando o Deus Todo-Poderoso. E que hoje está estendendo a mão para uma pessoa revelar o seu futuro. Isso acontece quando a pessoa não tem paciência para esperar as promessas no altar da graça de Deus. Tem muitas pessoas que por falta de paciência, elas têm buscado a promessa do milagre mais rápido. Eu prometo e te dou a pessoa amada em 24 horas. É só você me trazer uma champanhe, uma maçã, a foto dele, ou a peça íntima dele, pode ser um pedacinho da cueca dele. Me traga, que em 24 horas eu te dou esse homem. Então, há muitas pessoas que se afastam do que é divino e se colocam naquilo que é humano por não ter paciência para esperar as coisas no tempo de Deus. Sim ou não? Então, Deus até permite que sejam entregues. Então, o matar que diz aqui é esse. Quando a pessoa insiste em continuar e não permanece no espiritual, não tem paciência para permanecer no espiritual. Meu Deus do céu, há muita gente assim. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, colabora com tudo que eu falei antes, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Está vendo? Tudo que eu ensinei antes, Jesus ele vai confirmando aqui, através da boca do apóstolo João. Verso 24. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, e tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem,
as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. O mundo protestante, você parando para meditar, para pensar, você que hoje recebe a palavra da graça de Deus, o mundo protestante adora Satanás, né? Por isso que tem pessoas que vêm aqui e às vezes não fica, porque aqui nós só reconhecemos Deus como o único soberano. Aqui nós só reconhecemos Deus como o único soberano. Nós não cremos na existência de Satanás porque Cristo foi à cruz para destruí-lo. E por esse motivo tem pessoas, não tem diabo, sem diabo eu não vivo, não dá para ficar numa igreja que não tem diabos. Porque nós aqui só damos glória para quem? Para Deus. E não para um ser que não existe. Não podemos dar força, não podemos dar glória, repito, para um ser que não existe. Você que me ouve, meu amado, leia mais a Bíblia, principalmente Hebreus 2,14, que fala sobre essa verdade. O diabo nessas igrejas só serve para pôr medo e controlar as pessoas na mão. E tirar o dinheiro delas. Para tirar o dinheiro, o diabo é uma boa ferramenta. Se você não der, se você não fizer, o diabo te pega, o diabo vai tomar a tua casa, vai tirar a tua empresa, e a pessoa, por medo, ela acaba dando. Então, para isso serve o diabo. Aqui, graças a Deus, não tem nada disso. Aqui queremos o seu crescimento espiritual, a sua evolução nas coisas profundas de Deus. Amém? E não nas coisas profundas da carne, como fala aqui. A adoração do homem pelo homem, isso é importante falar. Trocar o que é divino pelo que é humano é algo maligno para Deus. É algo carnal para Deus. Por isso que fala aqui, que alguns tinham conhecimento das coisas profundas de Satanás, ou seja, das coisas profundas da carne. Estavam crescendo, evoluindo mais naquilo que era do homem do que naquilo que era de Deus, que é o certo, que é o correto. Verso 25. Tão somente conservai o que tens, até que eu venha. Ao vencedor, aquele que suporta, aquele que persevera, aquele que não desiste, que guarda até o fim as minhas o quê? Obras. Eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai. Mostrando aqui que Jesus, através da palavra do Senhor, nos dias da sua carne, aquebrantou muitas vidas, quebrou muitas vidas para uma mudança. Esse mesmo Deus vai te dar sabedoria. Amém? Amém. Você que tem se alimentado, você que tem buscado, você que tem suportado, você que não desiste da fé, Deus vai te dar sabedoria, crescimento espiritual. E com esse conhecimento, Deus vai te tornar um canal de bênção nas mãos dEle, para fazer outros felizes. Ou seja, você vai quebrar muitas vidas para uma nova vida. Você vai quebrar muitas vidas para uma nova vida. É o vaso novo, né? A vida nova que está falando aqui. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Estrela da manhã se remete a brilho, diga brilho, que a palavra traz para a nossa vida. E é verdade, porque Deus quer se manifestar-se ao mundo, através de você, através do brilho das suas palavras. Através do brilho das suas palavras, Deus quer se manifestar, amém? Das suas atitudes, do seu amor. Verso 29, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Isso é para quem tem ouvidos. Porque tem pessoas que têm orelha. Lobo tem orelha. A ovelha tem ouvido. É bem diferente, né? Quem é ovelha mesmo
entende tudo que eu falei aqui. Perfeitamente recebe, toma posse, dá frutos. Diga, eu recebo a minha vida dando frutos, brilhando em o nome de Jesus. Louve a Ele. Eu recebo que não há espaço para mágoa em você, por causa do brilho que a palavra traz, por causa dessa palavra que você tem recebido, que não há espaço para doença, que não há espaço para depressão, solidão, medo. Você tem recebido a palavra do Deus vivo aqui. Então mantenha firme a sua declaração, a sua confissão. Na minha vida não há espaço para doença. Na minha vida não há espaço para tristeza. Na minha vida não há espaço para angústia. Na minha vida não há espaço para solidão. Na minha vida não há espaço nem para isso nem para aquilo. Eu sou mais que vencedor. E eu recebo Deus me usando, me capacitando. Eu quero ser um canal nas mãos do Senhor. Eu quero fazer pessoas felizes. Em nome do Senhor Jesus. E com as considerações do verso 29, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. A nossa reunião está encerrada. Tenham todos a melhor semana da sua vida. E eu recebo você frutificando para Deus. Até a próxima reunião em nome de Jesus. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.